sempre da violência sempre me preocupou muito. Porque olha que neste livro, o livro mais interessante que do ponto de vista para mim, que eu escrevi isso, do ponto de vista de pequenos ensaios, é este, do Esplendor do Caos. A violência e barbárie, o gosto da violência. Esse pode se aplicar ao Brasil de hoje, talvez ao mundo, né? O mundo anda tão violento. Sabe, realmente a minha estadia, duas coisas. Que este tema da violência foi tratado depois da minha visita, da minha estadia no Brasil. E depois foi completado com o conhecimento literário, cultural, de outro país, de uma violência sui generis, na própria América Latina, chamado México. A literatura mexicana é de uma violência fantástica, muito maior do que a do Brasil. Por quê? Porque, de facto, a civilização maia, azteca, eram ciências de sacrifícios sangrentos. Nós não temos esse traço desse institucionalizado no Brasil, que não havia institucionalização disso. Talvez porque se cometia. Arrancava-se o coração da Agora, pessoa viva. os textos. E isso eu não conhecia nada do México, literariamente falando. Mas a minha mulher era especialista da América Latina. Era apaixonada pelo México. Muito jovem ela esteve no México, em Guadalajara. E ela tinha uns livrinhos, e ela depois foi professora na Universidade primeiro no Liceu e depois na Universidade de Nice, comigo, e ela deu autores da Revolução Mexicana. E os livros que se escreveram a propósito dessa Revolução Mexicana, um que é Águia e Serpente, do Guzmán, e um outro, Os de Abaixo, que é um tipo extraordinário, um livro muito pequenino, Os de Abaixo, não me lembro agora o nome dele, do autor, tem páginas de uma violência que mesmo aquelas coisas que a gente encontra no Jorge Amado ou coisa parecida parecem uma brincadeira de criança ao lado daquela violência das páginas do mexicano. Uma violência total. Um gosto de violência. Não é só a descrição, é o gosto, uma espécie de júbilo provocado pela violência. Matar naquele país é como quem bebe água. Nós também é assim, no fundo, mas isto foi recalcado por séculos e séculos, contrariando essa tensão. Mas provavelmente essa ideia de que a expressão mais alta de um Deus, que era o que exige um sacrifício, também é o Abraão. Mas na nossa cultura está isto no fundo. No fundo não é assim tão diferente como isso. Primeiro, à última da hora, Deus intervém aqui para salvar Isaac. Mas matam os animais, sacrificam animais. Estou a ser errado, porque não foi só através dos textos da minha futura mulher que eu conheci essa violência diferente da violência de tipo europeu. Eu já tinha lido um livro famoso, justamente do David H. Lawrence, que é uma mulher que saiu a cavalo, que há alguém que vai se oferecer realmente ao Deus para se sacrificar do Lawrence. Mas influenciado pelo conhecimento que ele tinha, porque ele esteve casado com uma... Como é que foi o Lawrence? O Lawrence, engraçado, porque eu conheci na Alemanha o filho da mulher que esteve casado com o Lawrence, que estava na minha pensão. Pronto, que era o senhor. Quando o Lawrence morreu em Vence, onde eu só lá estive uma noite, e ela agarrou nele e levou para o México. Uma mulher de arma. E depois li esse famoso, que é um conto extraordinário, esse conto, uma mulher morreu a cavalo.
do Lawrence, é um livro admirável. Mas, quer dizer, nós não temos essa violência mítica, como está expressa na literatura mexicana. Mesmo, é por isso que eu digo em relação ao Brasil, que o Brasil recusa o trágico. Ah, concordo inteiramente. Grande verdade. Aí o professor foi num ponto nodular. Parecendo ao contrário, cheio de tragédias reais. E, no entanto, é uma história. Nós somos um povo trágico. Mas recusa como visão. Viramos tragicômicos, de certo modo, para fugir a isto, talvez, não? Eu penso que isso vem do lado africano. Pois. Daquela espécie de saúde natural que a humanidade deve ter, se não for tão sofisticada e tão perversa. Quer dizer, há alguma coisa de verdade no mito do Rousseau, do homem primitivo, que foi criado pela descoberta da América. A ingenuidade do índio. Uma coisa corrupta. A inocência do índio. Que tem algo de mito, mas não é totalmente mito. No Brasil, para mim, a coisa mais extraordinária, provavelmente, o único autor vosso verdadeiramente trágico, porque ele é um filho do Shakespeare, é o Machado de Assis. O Machado de Assis há a tragédia, Machado irónica, uma tragédia. Né? Mas, por exemplo, no Grande Sertão Veredas, não é? Fantástico, aquilo são contos de fadas. Com uma violência real, não é? Não escamoteia, não é isso? É um terrível. Madruga, a hora e vez. A hora e a vez de Augusto Matraga. Aquela coisa, uma violência extraordinária, etc. Mas aquilo acaba sempre em transfiguração mítica, não é? De salvação, que é uma coisa extraordinária. Não se consegue passar aquele homem para o consumo da coisa, porque o livro é tão difícil, não é? Do ponto de vista... Grande Sertão. Quem não sabe, quem não o lê no original. Quem é que se pode aquela música traduzir para outra coisa? Não se pode. É verdade. Normalmente ele devia ter tido um prêmio Nobel, não é? 2, em vez de 1. Acha? Não sabe. Eu vou-lhe perguntar. Os franceses traduzem, como sabem, que uma pessoa já mais célebre, não traduziram o Grande Sertão Veredas, porque em europeu não dá nada, não há sertões, não há veredas. Veredas haverá, mas sertões não há. Então traduziram Diadorim. Diadorim, bonito, Diadorim, sou brasileiro. Mas eu vi uma crítica, uma crítica francesa dando conta do livro. Então a explicar aos franceses o que era o raio do livro. Não é? E então a única coisa em comparação que encontraram foi que é assim como Jean Giono, não há comparação, são dois mundos, são dois continentes completamente diferentes, a imensidade, aquela coisa. Claro, o Giono tem o sentimento da terra, do pânico e tal, mas é um humanista de tradição europeia, antiga, solar, tá? Do sul e tudo isso, pacifista e tudo isso. Mas só com uma grande imaginação é que a gente pode aproximar uma coisa da outra. Não é? Mas este livro extraordinário é gente daquelas histórias que são atrozes, não é? As histórias, mas têm todas uma saída, não é? Para um paraíso qualquer, para uma aceitação. Não é? E tal. Nem que fosse um Deus ex machina, mas alguma coisa sempre vem que... Sempre. E é um tema interessante esse do Brasil como um trágico que não se aceita como também trágico. Tem daquela geração, que é o Graciliano Ramos. Mas Graciliano, ele é bem diferente. Isso é tragédia fáctica.
Graciliano tragédias sem sujeito psicológico, propriamente dito. São realmente vítimas da tragédia, são personalidades trágicas. E situações trágicas, objetivamente trágicas. Não é título subjetivo, é título da natureza. O professor conhece Memorial de Maria Moura, da Raquel de Queiroz? Eu não conheço. Que é um romance, que é uma obra-prima. Eu escrevi um texto sobre ele. Vou mandar esse texto, porque eu falo eu abordo exatamente a personagem Moura, a Maria Moura, como uma personagem entre o trágico e o épico. É o último romance dela. Ela, deliberadamente, ela disse, depois desse eu não escrevo mais nenhum outro romance. E é uma obra-prima. É uma narrativa... Ela é uma grande narradora, né? E esse é o testamento dela, né? Esse livro é o livro... É aquele livro emblemático da obra dela, né? Eu vou lhe mandar esse texto. Ela foi lida cá em Portugal. Não? Eu publiquei esse texto na revista brasileira, da Academia Brasileira de Letras, acho que 2010. Vou mandar esse texto, o professor vai gostar de ler. Não chegam aqui as coisas da academia, não, só, de vez em quando chegam algumas coisas, só alguns académicos que a gente conhece ou que nos conhecem, e a gente sabe os livros, não sabe. Esta coisa é dramática, esta espécie de abismo que separa o conhecimento das nações. Pois, o mar nos separa, né? Professor, eu vou pegar a deixa do Brasil, de estar a falar do Brasil como trágico, e gostaria de lhe fazer umas perguntas sobre o Brasil, que eu já havia antes preparado, porque quando li esse seu texto, Brasil, Fascínio e Miragem, né, que está no Jornal de Letras, né, alguns tópicos me chamaram a atenção. Então eu vou assim, ler uns trechinhos para poder lhe formular a primeira pergunta, que é sobre Brasil e Portugal, né? A primeira já começa assim, quando na verdade é um texto seu escrito, né? Porque é o outro depois com o qual eu vou concluir, que sai na Lê, que é uma entrevista. Esse é um ensaio mesmo seu. Começa com o mito da comunidade luso-brasileira. É um texto muito crítico esse. Articulações gerais de uma metodologia. Nenhuma experiência se oferece hoje ao português, fora das suas exíguas fronteiras, mais rica de ensinamentos de toda a espécie do que a do seu contato com o Brasil. Primeiro tópico. Depois adiante diz assim: o Brasil representa na consciência média dos portugueses um papel absolutamente desproporcionado com a imagem verdadeira das relações concretas de um país com o outro. Continua e diz assim: é o Brasil, de fato, um sonho nosso, vosso, né? Quer dizer, nosso, de portugueses. Uma representação ilusória a que a realidade das coisas só muito vagamente corresponde. Faz uma pequena concessão, né? Só muito vagamente corresponde. Em suma, se o Brasil é sonho para portugueses, ou os portugueses se entretêm a sonhá-lo, Portugal nem é sonho do Brasil, nem os brasileiros perdem tempo em nos sonhar. E até aí eu estou de inteiro acordo consigo. Examinar as razões desta recíproca situação é contribuir para desmistificar não a consciência brasileira. Agora veja lá, aí é que eu começo ligeiramente a questioná-lo, se me permite. Em suma, se o Brasil é sonho para portugueses ou os portugueses se entretêm a sonhá-lo, Portugal nem é sonho do Brasil, nem os brasileiros perdem tempo em nos sonhar. Examinar as razões desta recíproca situação é contribuir para desmistificar não a consciência brasileira, que o não precisa, mas a portuguesa, intoxicada por um mito que não pode ser prolongado nas bases em que o está, sem grave dano para o verdadeiro, fecundo, desejável e necessário diálogo com o Brasil. Ou seja, para que haja
diálogo verdadeiro e fecundo entre nós, é preciso sanear esse mito, olhar esse mito, lançar luz sobre esse mito. Ok. Pois diz: o mito não nasce sem motivação profunda. A imagem que Portugal se faz do Brasil tem uma estrutura histórica e sentimental, por demais sabida, para que seja necessário ilustrá-la com nova cópia de argumentos. Aí diz: simplesmente esta imagem, se por momentos for reversível, e veremos que verdadeiramente nunca o foi, sofreu no século XX o contragolpe de uma nova e potente realidade brasílica que o reduz ao estado de enevoado daguerreótipo de bisavó, sem parentesco com a bisneta de hoje. O professor faz uma imagem excelente, porque é exatamente isso. Até as fotografias eram em preto e branco, as pessoas eram todas vestidas de maneira diferente, é tudo diferente. Nós sonhamos com a bisavó, prisioneiros que somos do nosso pendor arcaizante e saudoso. Os brasileiros enterraram há muito essa imagem de si mesmos, que era a de serem e se saberem nossos filhos de além-mar. Eles nem sonham sequer com o seu presente, mas já quase só com um futuro de que nós não fazemos ideia, nem eles fazem. Aí é que eu começo a discordar de si. O diálogo entre essas duas realidades, tal como nós persistimos em imaginá-lo, é um diálogo de surdos. Chamar-lhe diálogo é ainda partilhar de uns restos dessa mitologia que nós nos propomos desmascarar. Na verdade, aí agora eu pus até um asterisco, porque é nesse ponto que é central que eu quero a sua resposta. Na verdade, não há diálogo algum. As relações reais entre Portugal e Brasil, traduzidas em termos de consciência, são, de um lado, um desfiar anacrônico de considerações épico-retóricas, sentimentalmente comovidas e estilisticamente paternais, sem relação alguma com a situação presente, e que a rara minoria que as percebe, escuta, pensando noutra coisa, e fazendo um esforço comovente para se representar o ponto de vista do bisavô, do outro, essa desatenção atenta e bem-humorada que o brasileiro presta a tudo quanto o cerca, acrescida em alguns de curiosidade súbita por esse personagem mais preocupado do seu passado, que julga representar, do que ele mesmo. Quer dizer, mas não é aquele homem que está falando do tempo em que nós éramos muito amigos e que Dom João VI vivia aqui, e que tal, e eu com isso, né? Um bocadinho assim. A pergunta que eu lhe vou fazer, a propósito desse ponto, é a seguinte. Digamos assim, esse abismo que se aprofundou, de certo modo já existia desde o início, mas que só se aprofundou mesmo com o tempo, no lado brasileiro, quer dizer, aqui não se, o abismo foi disfarçado a névoa do mito, né? Mas lá se aprofundou mesmo o abismo. Eu pergunto, esse abismo que se aprofundou no lado brasileiro das duas margens atlânticas foi motivado por qual fator? Na rejeição atual dos brasileiros em relação a Portugal, não há uma falha amnésica, e como mais adiante o professor diz, ou pelo menos insinua, que os brasileiros preservam, sem o perceber, traços de sua lusitandidade e do encontro com Portugal, porque mais adiante esse raciocínio vai continuando e diz assim, e agora eu já vou concluir essa parte, diz assim, olha, diremos que a carta de Pero Vaz de Caminha é já brasileira, não é? Muitos autores encantados do luso-brasilianismo costumam insinuar ou afirmar isso como simples lisonja para o Brasil. Esta atitude não nos interessa. Antes, condenamos todo esse ranço de salamaleques que corrói os estudos dedicados às questões que implicam Brasil e Portugal, não é? Nós não navegamos nessa onda de chapeladas interesseiras, nessas perpétuas declarações de amor enviadas como outras tantas cartas perdidas pelo além Atlântico, né? Não, aí vem, não que a realidade brasileira não deva merecer a portugueses uma atenção ímpar, né? Nem que o espírito com o qual a devemos compreender seja um espírito neutralista e muito menos inamistoso. Por quê? Mesmo que os portugueses desejassem abordar o Brasil com o mesmo espírito com que se abordaria o Japão ou os Estados Unidos,
sem excluir a mais objetiva boa vontade, este parti pris, em vez de ser realista, seria, ao contrário, irrealista. O português que se encontra com o Brasil não se encontra com Portugal, nem com algo que hoje possa emprestar um sentido vivido à ideia de uma comunidade luso-brasileira. Mas, aí vem, encontra-se com uma realidade que, sem ser a sua, ou seja, dos portugueses, né, guarda traços indeléveis de uma realidade que outrora nos foi comum, num grau infinitamente superior ao que é hoje. Ou seja, o português ainda consegue, ao encontrar o brasileiro, ele vai ao encontro de uma realidade que ainda tem traços daquele tempo em que esse mito de hoje era real. Essa proximidade era real, não é? Em que ele era avô, nem era bisavô, era pai, depois avô, não é? O fundamento da mitologia do luso-brasilianismo reside aqui. Então a pergunta que ele faz é exatamente esta. Simplesmente foi um povo que disse, dane-se os portugueses, estamos noutra, isso é passado, adeus, ou foi um povo que foi sistematicamente induzido por forças políticas alienígenas a afastar-se de Portugal e assumir um outro mito que também é colonialista? Eu queria saber sua opinião sobre isso, pessoal. Não sei se me fiz clara na pergunta. Sim. O caso do relacionamento do nosso pequeno país com o Brasil provavelmente tem parecenças com todo o relacionamento de outros países europeus, não é? Que estão na matriz ou que têm alguma coisa a ver com o que é hoje a América Latina e mesmo a não América Latina, as duas Américas. Criam-se qualquer coisa de laços que podem ser mal entendidos ou mal vividos, mas que são indeléveis e são de uma complexidade extraordinária, porque o que acontece é que numa primeira fase a atitude dos portugueses que chegam ao Brasil ou que vão batizar uma terra que não tem nome na leitura que se faz do Ocidente em relação a isso, a não ser tipo mítico, né? O antigo Atlântico, coisa, portanto, já estava, que não é batismo nosso, mas é batismo de certo tipo de cultura europeia, particularmente helénica, naturalmente, ou fenícia, etc. E que vão nós devíamos ter encontrado os nomes para a total novidade que é essa terra que o Ocidente não conhece. E o Ocidente é o quadro de leitura, até então, da história do próprio Ocidente futuro. Quer dizer, o que aconteceu ao Brasil é que nós levámos tudo para o Brasil. Podíamos levar, mas não podíamos levar o que ele já lá tinha. Porque ele tinha e que nós não podíamos ler. Não havia leitura porque ele próprio não tinha leitura da sua própria escrita. O caso do Brasil é um caso diferente do caso do Peru ou do caso do México, que eram civilizações que tinham quadros culturais de leitura interna, tinham mitologia própria. No Brasil é de um vago total. Vamos fazer um interrogar de Deus, um ídolo qualquer, não sabe, Tupã, Vaga, Tuvão, que não sabe. Não. Porquê? Porque estavam num estado mais arcaico, nem coisa nenhuma, não sabe que estado era, não é? Mas não havia alguém que pronunciasse do lado dos seus habitantes
nós somos brasileiros. O Brasil é um nome que vai ser dado de fora, não é? E nem sequer, propriamente, ao suporte, ao sujeito humano, propriamente dito, mas à sua realidade. O Brasil tem o nome do mar. É naturalizado. Há um segundo batismo, comitante, que é o batismo de Santa Cruz. Mas isso os portugueses estavam habituados a ter. O código que eles têm é de batizar o universo que encontrassem, fosse ele qual fosse. A não ser aquele que é hiper conhecido, que seria absurdo de batizar a Índia, ou batizar o Japão, ou a China. Agora, países que não tinham eles próprios, ou se tinham, a gente não sabe, agora toda. O que é interessante é que o Brasil, não é? O Brasil, que foi despossuído na sua origem, não é? De um nome que fosse próprio, propriamente dito, tem passado e passará o seu futuro à procura da hora zero, não é? Que o inscreva na história do nosso planeta, não é? Como um sujeito. Quem somos nós? É isso? Nós. A identidade. A identidade. De maneira que. Mas não acha que o Brasil está a sofrer de amnésia? De maneira que o Brasil. O Brasil tem o problema da superidentidade em relação a Portugal. Mas a superioridade de Portugal é uma coisa. A ironia não funciona em Portugal. A figura da ironia não funciona. Não? Quando eu digo superidentidade, quer dizer, é uma pseudo-superidentidade. Quer dizer, um país é superidentidade porque tão pequenino, não é? Se imagina, não é? Realmente o centro do mundo, como toda a gente, cada um de nós, não é? Pequeno é 100% do mundo. Que ele saiba ou não saiba. Nós não temos outro referente. Todo homem. Montaigne tem uma frase, para mim, é paradigmática, mas que é uma frase hiper-europeia. O concentrado da essência mesmo da visão europeia do mundo e de si próprio. Não é? Todo homem é a natureza inteira, é a humanidade inteira. Não é? Portanto, não há ciências, nem superiores, nem inferiores, cada humanidade. Bom, é claro que isto é uma versão laica, laicizada da visão cristã, da leitura histórica, bíblica e cristã. Todo homem é toda a humanidade. Mas o Brasil, primeiro de descobrir, primeiro de se reconhecer, de reconhecer o seu próprio corpo, não? Que ainda não está reconhecido até ao fim, como qualquer outro país antigo, não? Que já foi visitado, revisitado e tem passado. O Brasil tem lados do Brasil que são como se o mundo estivesse a nascer. Foi sempre chamado o país do futuro, não é? Sempre não, mas a partir, eu acho que quem inventou isso foi o Stefan Zweig, se eu não me engano. Sim, o país do futuro. Também outra conotação foi o Malraux, que foi para Brasília, capital de l'Espoir. Que é um mito Quem falou isso? André Malraux. O Malraux. Autor do romance L'Espoir, que é um ícone literário europeu, provavelmente dito, ideológico europeu, muito particular, o Malraux L'Espoir. É interessante, é interessante que um país que tem tantos problemas, na altura mais que hoje, como o Brasil, seja batizado por um romancista característico da cultura europeia do século XX, como Malraux, de Capital de l'Espoir. Capital de l'Espoir. Que é muito, muito curioso, porque era como se o batizador já transferisse para este grande espaço, ainda não completamente dono daquilo que ele é, chamado Brasil, não é? Um espoir que não é o espoir do Ocidente.
portanto, país do futuro. Mas a verdade é que a descoberta do novo mundo recebe um batismo, não é, desse tipo. Foram uns monges franceses, não é, que recebendo a descoberta lá daquelas terras, não é, inventaram coisa de novos mundos, um novo mundo. É uma figura poética mesmo, mítica, se quiser, etc. Não é? Mas era muito mais profunda do que isso. Era mesmo um novo mundo. Pois. Era mesmo um novo mundo. Era um novo mundo, sim. E continua a ser ainda hoje, não é? Um novo mundo. Veja que onde está um capital de um novo sujeito da história humana na sua totalidade, enquanto planetária hoje, é um novo mundo que já nem é sequer na Terra, não é? É em qualquer outro planeta, não é? Que possa ser mais uma outra Terra, mais uma outra Terra. E não são os europeus que se veem nesses futuros planetas. É um cidadão, uma cultura americana em geral, não é? Mas enfim, representada por um país mais futurista ou futurante, não é? Que a gente imagina chamado os Estados Unidos. Mas o professor vê uma falha ontológica também no brasileiro? Algo por ser resolvido, assim como há um mito português que precisa ser olhado, não há qualquer coisa que precisa ser encarada pelo brasileiro? Eu penso que é sempre como na raiz do Brasil há duas culturas. Uma vez achei muito engraçado. Era um pivô da televisão francesa muito conhecido que foi ao Brasil e fundamentalmente para entrevistar Jorge Amado. Foi uma coisa muito interessante porque os franceses veem isso tudo como se tivessem acabado de descobrir a pólvora naquele momento em que estão a olhar. Então, coisa tão estranha este país, não é? Tão diversificado, raças diferentes, culturas diferentes, histórias diferentes, etc. Bom, e o Jorge Amado explicou-lhe então as famosas raízes do Brasil, o título do Barco de Landa. E então as raízes do Brasil nomeou duas. Como? Nomeou duas raízes do Brasil. A raiz índia, naturalmente, indígena, autóctone, e a raiz africana, point à la ligne. E os portugueses? Point à la ligne, estou-lhe a dizer o que se passou. Deu quase um acidente diplomático. Não há acidentes diplomáticos, não pode haver acidentes diplomáticos entre nós e o Brasil. É lapso, ele foi Jorge Amado, eu achei o lapso muito interessante. Mas foi proposital? Terá sido proposital? Não, até porque o Jorge Amado conhece muito bem Portugal. Se autor brasileiro foi festejado neste país e acarinhado, realmente, como autor nosso, nós lemos mais no tempo do que saíram os livros dele cá, nós líamos muito mais os autores brasileiros que os autores portugueses daquela época, não havia muitos autores muito importantes. Não, mas foi muito mais interessante por ser um lapso. Os lapsos não é assim. Acha que foi tipo um ato falho, né? Não, na verdade um lapso. Não, mesmo. É uma relação profunda. Em última análise, Portugal é um país tão pequeno, e foi sujeito histórico, de feitos, tão extravagantes, pelas suas consequências. Descobrir o novo mundo em geral, particularmente depois no Portugal, ainda hoje, quando basta olhar para o mapa, foi descobrir um outro planeta. Nós não somos face desse planeta. Nós não temos visibilidade. Isto é um país que não se vê. Um país que se vê
quando o primeiro russo andou lá a dar as primeiras voltas, ele só viu duas coisas do alto do céu: a muralha da China e as luzes do Rio de Janeiro. Foi o que ele contou. Lá do céu, viu O russo? a muralha da China, o russo, o primeiro, era o nome dele, muito famoso, viu As luzes do Rio de Janeiro? do Rio de Janeiro e a muralha da China, que é o que há de ver lá dos altos céus. Um país tão pequenino. Curioso isso das luzes do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro. Não. Podia ter visto as de Tóquio, ou sei lá o quê. Mas... Eu também vi de São Paulo. Vi duas cidades do Novo Mundo, são muito iluminadas. Principalmente o Rio de Janeiro. Eu também, quando a primeira vez que... Você acha que São Paulo tem mais luzes do que o Rio? Claro, mas a primeira que vi foi o Rio de Janeiro, não foi São Paulo. E ficou impressionado. E tanto, não, fiquei muito impressionado, até porque nunca mais esqueço, porque é inesquecível. Porque o avião, em vez de direto aterrar, não podia aterrar e andou a dar umas voltas para poder aterrar. E então eu vi as luzes do Rio de Janeiro, eu vi o Rio de Janeiro estampado no céu. Em vez de ser embaixo, o Rio de Janeiro estava escrito no céu. Como assim, professor? As luzes. O avião deu uma volta qualquer, e Sim. apalhou o Rio de Janeiro de tal maneira que, em vez de parecer o ecrã, era o céu do Rio de Janeiro. E é uma coisa inesquecível. Eu só tinha uma imagem dessas quando atravessei a Groenlândia, não é? Lá em cima, aquela brancura infinita, lá à vista de cima, é uma coisa que não pode Professor, esquecer. diga uma coisa. Mas para dizer que Sim. essa coisa que o Jorge Amado não nos tenha visto, não nos tenha, ou tenha, digamos, passado em branco, essa coisa é sintomática, porque o Brasil é tão extraordinário, não é? Que o brasileiro médio, não é? As pessoas cultas, etc., naturalmente, têm uma imagem do Brasil. Eu lembro, nunca mais me esqueço, na Bahia, de ver os meninos, não é? A olharem para o mapa do Brasil. O mapa do Brasil, e eu a receber aquele impacto daquela espécie de fascínio, sem consciência disso, não é? De olhar por uma imensidão, uma espécie de prova de vida, não é? Não era daquelas crianças, mas de uma cultura, de um país chamado Brasil. Nós não podemos ter essa visão. Nós vemos gente no avião, levanta voo e vê este país todo de uma vez, depois de 20 minutos de levantar voo. No Brasil não se pode fazer isso. O Brasil é outra coisa. Bom, digamos, é facticamente que essa terra onde portugueses, os espanhóis ou outros descobriram, etc., descobriram outro planeta. Mas não receberam como herança de batismo, e depois não receberam o tempo, não? Que era o tempo próprio, mas receberam o código que foi daqui, quer nosso, quer espanhol, que era os espanhóis, Las Casas disso, e ri-se muito com isso, com a famosa declaração que os espanhóis faziam, que era uma espécie de resumo da história ocidental, quer dizer, cristã, na sua versão cristã, católica, não é? E liam aquilo aos índios, não é? E punham um papel na árvore para eles lerem. Não? Patético. 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 Mas é que, ora, a gente pensa que, em última análise, o Brasil não está à espera de um futuro, não é? que lhe está garantido, facticamente, pelos seus próprios espaços, já vimos. Está à espera, mas é 2.0, não é? Que o inscreva na história cósmica do mundo em que a gente vive. Não é? O Brasil, e penso o resto, curiosamente, os outros países da América não têm o mesmo problema, porque a ligação deles com a Espanha, não é? É uma ligação de grande proximidade, porque eles foram conquistados.
Não houve conquista. No Brasil não podia haver conquista, porque não houve resistência. Não, os índios não estavam em condições de ter resistência, sim. Naturalmente, os tribos. Algumas ocasionais. Ocasionais. No Ceará, por exemplo, eles odiavam os portugueses. Sim, odiavam. Aqui, não. No Rio Grande do Norte, não. No Rio Grande do Norte, eles gostavam dos portugueses. A chegada dos europeus fez é introduzir naquele continente ainda virgem, original, em todo o caso, não é? As nossas guerrilhas daqui transportam-se para lá. Foi a primeira escolha que os autóctonos brasileiros tiveram de fazer, foi escolher entre os franceses e os portugueses. Quando a gente lê aquela famosa descrição, um pouco sumária, mas muito interessante, porque é muita coisa fática, do Anstaden, não é? O Anstaden teve o azar de cair numa tribo que detestava os portugueses. Não é? A sorte dele não comeram logo a seguir, porque ele teve essa chance. No Ceará, eles preferiam os holandeses. Mais tarde. Na minha terra. Sim, claro. Até hoje ainda se vêem crianças ruivas de olho azul. Não, e ainda mas com cara de índio. Então, há muitos traços na historiografia brasileira, né? Grandes encômios e grandes chapladas e quase uma espécie de lamentação de que realmente os holandeses não tenham holandizado realmente a coisa. Provavelmente, porque não aconteceu em cima, no Suriname, essa coisa toda. Uma das coisas mais extraordinárias da história do Brasil, quando a gente de fora, não é como aquele país é aquele país que é, aquele espaço. Porque normalmente o Brasil estava destinado a ser fraccionado como fraccionado na ordem interna, com a divisão que fez o Dom João III para ocupar aquele espaço, não é? Para dar para as capitanias hereditárias. Para fazer um país à moda europeia, não tinha outro modelo. Não? Porquê? Só tarde tivemos uma pequena tentativa francesa pitoresca, que foi objeto de um filme recentemente de um embaixador que lá esteve, francês, de Rouge Brésil, que é aquela história de Villegagnon. Em vez de serem os portugueses a fazerem o filme e essa história, porque aquilo é uma história da história portuguesa daquela época, brasileira, já, tudo começa a ser Brasil. Foi um francês que escreveu isso e escreveram um filme que é muito interessante, como as Índias, que é uma coisa, todas Marilyn Monroe, moreninhas, bem, o paraíso na Terra, não é? A Ilha dos Amores é aquela, estiveram naquela ilha durante 5 anos, a discutir teologia, e os portugueses depois chegaram lá e correram com eles. Isto é França, quer dizer, o país mais importante da Europa naquela época com a Inglaterra. Só, portanto, e porquê é que o Brasil não está dividido aos bocados? Porque que o Brasil não está dividido aos bocados? Aos bocados. Porque a sorte do Brasil, a sorte dos portugueses que estavam naquela altura carregados de fazer a gestão do novo país, não se encontrou ouro. Não se encontrou riquezas à vista, não é? Que a Europa não tinha embarcado toda para ir para lá, não é? E antecipavam o que se fez na América nos finais do século XIX. Só 2 séculos depois é que apareceu realmente aquilo que justificava que apareceu. Já era muito tarde, porque realmente o Brasil já estava realmente a existir, a funcionar, já tinha sido ocupado, etc. E não foi essa gestão do Brasil é muito interessante, porque no Brasil desenvolveu-se uma coisa extraordinária, que é entre aqueles que foram distribuídos terras, etc. E depois os outros representantes das ordens culturais ou mentais europeias, da Igreja, ou os missionários. Uma rivalidade perfeita. Uma coisa que nos chamou a atenção, praticamente nenhum bispo morreu na cama. Foram todos mortos,
etc, etc. Quer dizer, uma violência extraordinária, que não era possível na Europa naquela altura. Não é? E era a mesma coisa, a mesma religião, as mesmas referências, etc. Mas simplesmente havia ali já duas forças em estavam sempre. Os que possuem realmente os conquistadores. Não são conquistadores, mas são conquistadores de uma outra maneira, não são conquistadores à espanhola. Não é? Chegaram, puseram os reis, ou estavam no Peru, ou no México, etc. Não é? E não há história parecida com a história europeia no Brasil. Não havia. Não era esse o estádio em que estavam realmente os indígenas do Brasil. Se Camões tivesse, em vez de ter ido para a Índia, tivesse ido na frota... digo de outro modo, se Camões, pronto, em vez de ter ido para a Índia, tivesse ido para o Brasil e tivesse escrito não sobre a viagem do Gama, e sim sobre a de Pedro Álvares Cabral, seria ainda os Lusíadas? Não, claro que não ia ser igual, mas ele ainda trataria dos Lusíadas. Que diferença poderia haver? Aquela viagem, a viagem dos Lusíadas, a viagem dos Lusíadas faz parte da aventura cruzadística em que os portugueses se meteram desde que passaram a Ceuta, não é? E depois conquistaram Tânger, etc. Aventura em que se meteram no Marrocos, não é? Falhada, não é? E Camões cita en passant o Brasil, nos Lusíadas. Ainda teve ideia, há uma citação também do Tenochtitlan, do México, acho que portanto ele, quando nessa altura já tinha passado... Já tem um vislumbre. Já tinha passado quase um século, não é? Portanto ele estava a par que havia esse novo mundo, mas não teve experiência pessoal. Exatamente. Ele não ia contar coisas para relatar... Acha que ele conseguiria escrever o poema Os Lusíadas a partir do Brasil? Não, não é? Era difícil, né? Não porque o nosso inimigo é o Mouro. Não há Mouros no Brasil. Veja que ainda há um episódio com Mouros, mas nem África. O naufrágio de Sepúlveda. No Brasil, também houve o caso... O Bispo Sardinha foi... Mas eram os índios. Mas eram índios, etc. E ele não conhecia essa coisa, não sabia, não sei. Não, realmente... E depois havia o Oriente. O Oriente é a matriz formal e ideal do Ocidente em geral. Nós viemos do Ocidente. E é muito interessante como é que o Camões, numa só linha, define essa coisa. Nós somos do Ocidente e vamos para o Oriente. Quando ele, a viagem é o inverso, ou seja... Quando ele diz, a explicar a história de Portugal, nós somos... Os portugueses somos do Ocidente, vimos buscando as terras do Oriente. Um pouco, curiosamente, uma espécie... Há uma imagem, não sei se tem alguma coisa a ver com a história dos Reis Magos. Que vieram do Oriente... E o próprio Baco. E o próprio Baco. Luso veio, né? Ele diz isso nos Lusíadas, que Luso veio do Oriente para Portugal. Realmente nós tínhamos... o Brasil, para o Camões, ainda não era... Na altura o Brasil não tinha a importância que... O Brasil tem duas coisas. O Brasil é uma coisa raríssima naquilo que se passa no nosso pequeno planeta, não? Que agora está cada vez mais reduzido, mas teve já outras dimensões para os seus atores. É que o Brasil não tem inimigos. Tem inimigos. Nem no interior da coisa, aquele episódio do Paraguai acabou-se, não é? A sua massa, a sua importância, tal ordem que não podia ser um espaço dos Estados Unidos do Sul, não é? Mas provavelmente o Brasil
pensa ser esses Estados Unidos do Sul. Mais tarde, futuramente. Portanto, o verdadeiro diálogo do Brasil é com o seu vizinho do Norte. Mesmo quando não é não diálogo. That's it. Mas, nesse capítulo, o Brasil não é diferente do que é a ex-Europa. Que a ex-Europa de hoje é realmente ela, que foi a mãe dos Estados Unidos, também é, digamos, um espaço em que a lei e tudo quanto aqui acontece, fundamentalmente, é determinada pelo que se passa no continente americano do Norte. Não temos dúvida nenhuma. Ou seja, o filho passou a dominar a mãe. Sim, a coisa da história é assim mesmo. É assim mesmo. E nós contamos com o Brasil para ser um dos elementos de equilíbrio deste mundo. O Brasil, a China, a Índia, etc. Para equilibrar esta pulsão, ao mesmo tempo prometaica e extremamente dinâmica do Estado, representada pelos Estados Unidos. Nesse quadro, como o professor vê o acordo ortográfico? Eu não tenho nenhuma paixão pelo tema. Eu acho que ele... É irrisório. Eu vejo que já ouviu falar em algum acordo entre os ingleses e os Estados Unidos? É impensável. Não é necessário. Não é necessário. Não vem assim, cada um as suas virtualidades, cada um. Não havia razão mas também não me ofusca particularmente. Eu sei que as razões fundamentais são as consequências na ordem comercial, tipográfica, etc., dos produtos que se tiverem uma atriz comum, podem ter outros mercados. Não é? Quer dizer, eu penso que o único interesse do lado do Brasil será que esse acordo permite uma uniformização dos espaços, mas eu acho que não, porque não há dificuldade, quer dizer, não há tantas diferenças também que justifiquem uma coisa dessas. Não? E mesmo as diferenças são saudáveis. Nada, é bom que haja, não? Mas a gente não fica todo contente de ler o Guimarães Rosa, não é? Eu, se não tivesse estado no Brasil, não é? Eu não tinha leitura daquele texto. Passagem por Minas Gerais, etc. Aquilo é uma música. É como dizer, agora a música vai ser a música luso-brasileira. Vamos ter uma luso-brasileira. O Roberto Gil e vários coisas, e os nossos daqui estão de acordo para fazer. É um absurdo. Quer dizer, não vejo necessidade nenhuma disso. É natural que um país, um super país como é o Brasil não é um país qualquer, não. É extraordinário. É o país onde se define o presente e o futuro Mas a reforma não facilitou o caminho para os brasileiros. Acho que não. Não foi bom, eu acho que nem para Portugal, nem para o Brasil. Bom, é a minha opinião. Português houve gente assim, meu amigo Vasco Graça Montes, que criaram verdadeiras cruzadas contra o Pensava armas, né? Eu não tenho essa paixão, porque não sou filólogo, não tenho conhecimentos muito particulares dessa matéria. Mas também não acho que seja uma coisa que mereça uma guerra, seja ela qual for, sobretudo uma guerra de tipo cultural entre nós. Não. Agora, quando eu, em relação ao Brasil, quando eu digo no Brasil, não estou a fazer uma crítica das nossas ilusões, da nossa leitura, não é? Um pouco compensatória, não é? Que o Brasil nos servir para nos compensar, quer dizer,
Não quero ter perdido o Brasil, que já foi nosso, mas não foi nosso nada. Nós éramos que éramos do Brasil. Quando a gente chegou ao Brasil, começou a ser do Brasil naquele momento. Depois não é nosso, foi nosso, aquilo é de alguém. Aquilo é do Brasil e com dificuldade. Não. Agora, outra atitude é muito diferente. É o seguinte, é que eu penso que um país como Portugal, não é, que uma parte daquilo que ele foi como história, como passado, etc., um dos suas missões, mesmo, é ocupar-se daquilo que foi importante e continua a ser importante realmente para nós. Não é? Quer dizer, eu penso que este país tão pequeno, não é, devia ter como uma das suas preocupações de ter um conhecimento mais profundo possível e mais real, não é, de todos os sítios, não é, em que Portugal deixou as suas marcas. E se as deixou em alguns sítios, realmente, depois foi no Brasil. Portanto, nós devíamos fazer, digamos, do ponto de vista académico, etc., e todos fazer do conhecimento do Brasil, do estudo do Brasil, da presença do Brasil entre nós, não é, a preocupação número 1. Nossa coisa pequena, nós damos conta de tudo. Agora, perdemos, eu vejo que as relações da Espanha com os países de fala espanhola são muito mais orgânicas, digamos, do que nós com o Brasil. Também não precisamos, porque a verdade é que o Brasil perdeu-se, Portugal perdeu-se no Brasil, está perdido no Brasil, está fundido no Brasil, está lá no Brasil. O Brasil nunca, será aquela matriz, pronto, podia ter sido outra, é aquela, não? Portanto, nós temos de comum uma coisa que não é de ninguém. Nós não somos os sujeitos da língua. No Brasil não é o dono do português, nós não somos os donos do português. Nós participamos de uma mesma língua, cada um à sua maneira, e dando as suas tonalidades, os seus tons, as suas... Mas uma língua que no Brasil está a ser cada vez mais esfacelada. Agora, o que eu acho, há destruída. coisas o problema do Brasil não é nosso. Evidentemente que não nos causa um prazer particular saber que o ensino das coisas portuguesas, da parte portuguesa anterior à descoberta do Brasil, de vez em quando é discutido, minimizado, etc. Não, eu penso que, mas isto é coisa do Brasil. O Brasil é que sabe o que é que quer fazer de si próprio. Não é? Eu não sei se concordaria com o professor nisto, porque, bom, em tese sim, teoricamente sim, mas na prática, na realidade, o que acontece? Que o Brasil, o que é o Brasil? Não existe o Brasil, existem forças em jogo, disputando o poder e manipulando as massas, transformando os brasileiros numa massa morfa e deseducada, sem escola. Depois da ditadura militar, nós não estudamos mais gramática. As pessoas perderam a língua, perderam o subjuntivo, não sabem o que é um verbo, não sabem o que são categorias gramaticais, confundem advérbio com adjetivo. Eu, particularmente... Isso são problemas que expõem ao Brasil quanto tal. Eu, como aprendi bem essa língua, eu não falo outras línguas, eu me defendo, né, em outras línguas, mas falo bem a minha língua e escrevo bem na minha língua e amo a minha língua. Não é por patriotismo estúpido, mas penso que a perda da língua portuguesa, tenho certeza disso, é uma perda grave, que traz consequências graves. O que distingue o Brasil, no conjunto da América do Sul, é que é realmente um território onde se fala português. Onde se fala português, não, onde a língua é português. Tirando com as línguas nativas, etc., não são incompatíveis com isso, mas realmente é aquela
aquela espécie de continente onde, miraculosamente, a língua portuguesa se radicou, não é? E que é hoje a língua de um dos grandes países realmente do nosso mundo. E simplesmente não se pode... Eu mesmo não posso criticar isso. Sim, sim. É impossível. No atual contexto, chegou uma calamidade tamanha que, se você critica isso, ninguém vai compreender que é alguém que aprendeu a língua e conhece a importância do subjuntivo. O subjuntivo é importante porque ele é outra dimensão. Ele é a dimensão do virtual, do possível, do que ainda não é. E isso é a sutileza da mente. Você tem que pensar com sutileza. Não, é tudo assim agora. Por exemplo, em inglês você diz, if the weather is good, I will go. Pronto. Continua no indicativo, né? Nós não. Se o tempo estiver bom, não é se o tempo está bom. Ninguém diz mais se estiver. É uma riqueza muito grande. Nossa língua é rica. Mas às vezes, professor, o senhor não acha que os portugueses têm um pouquinho de culpa nisso também? Sim. Não defendem muito bem a sua língua. O problema também é aqui. Eu vejo, às vezes, por exemplo, na Itália, eles são chatos, só falam italiano. Os portugueses aqui, eu vejo portugueses na sua casa falando inglês com as pessoas que vêm. Mas este povo, por ser pequenino, foi sempre muito imitativo. Não é? Sempre muito imitativo. Era o francês, era das classes dominantes, falavam francês, século XIX, essa coisa toda. Agora é inglês. Agora tudo é inglês. E é muito importante realmente isso, porque em todas as áreas, também, sobretudo naquilo que é das coisas, das paixões da nova juventude, a música, sobretudo, etc. Não é tudo inglesado. Como? Tudo inglês. Americano, inglês não, americano. Inglês é americanês. Inglês da América. Não? O inglês da América quer dizer, sobretudo, a cultura americana. Mas a cultura americana ainda deu o mundo inteiro. A TV, para outro. Enquanto é a cultura americana. Eu não digo nada, porque eu próprio sou um fã de cinema. O cinema para mim é América. Não é? Foi América. Ah, mas e o Fellini? Hã? E Fellini? Não, claro. E Bergman? Eu não confundo o cinema. Visconti? O cinema americano propriamente grande, que eu admiro muito, né? Mas que nós com o cinema bom europeu, adoro os Bergman, os Fellinis, toda essa gente, coisas que a América não fez, nem tem que fazer. Que a juventude brasileira não sabe mais quem é. Coisa, né? E italiana. Eu perguntei a uma menina de 20 anos na Itália sobre Fellini, ela não sabia quem era Fellini. Uma italiana. São coisas de tipo, como eu vou dizer, são grandes máquinas o cinema não é só Uma arte. Uma arte, enfim, É uma indústria. expressão do Né? imaginário de um povo, de uma cultura, etc. É um negócio. É um negócio. E mais que um negócio, é mesmo a maior fábrica de propaganda que existe no mundo. Os Estados Unidos... Ideológica, inclusive. Os Estados Unidos construíram a sua identidade através do cinema. Todos. Já saltando agora, não mais nessa entrevista, e sim, não mais no artigo, e sim na entrevista, que é a conclusão, porque nessa entrevista que deu para a ler, o professor vai falando da Europa, de Portugal na Europa, Portugal e a África, etc., né, conforme o entrevistador vai perguntando, mas no final eu percebi que o professor foi, digamos, a linha do pensamento foi avançando para uma questão mais metafísica, mais universal, né? Que é já uma questão mais, não sei se ontológica, né? Menos ligada ao circunstancial e mais ligada ao essencial. Diz assim: cada geração cria um mundo para si, diz ele, e o professor diz sempre, ou não valeria a pena terem nascido, acho eu, mas eles também não nos pedem uma opinião, falando sobre os jovens, né? E o entrevistador diz: é por isso que a ficção científica, como previsão, falha sistematicamente,
porque anteriormente o professor tinha dito a coisa mais extraordinária é a surpresa contínua que existe no mundo. Cada geração, temos a ideia de que há fases, uma progressão e um sentido nessa progressão. Não. O mundo começa com cada um de nós. Estamos na hora zero do mundo. E ele diz que cada geração criou um mundo para si. O professor sempre, eu não valeria a pena ter nascido, acho eu, mas eles também não nos pedem opinião. E ele diz, é por isso que a ficção científica, como previsão, falha sistematicamente. E aí o professor diz, o nosso tempo é tão imprevisível, foram tantas as mudanças a que assistimos, num lapso de menos de 100 anos, eu diria até de 50, porque o mundo mudou muito desde quando eu era criança para agora, que é preciso ter uma imaginação maior do que a do Ray Bradbury. Gostaria de saber que o professor lê. Eu gosto muito da literatura fantástica e gosto muito dele. Para prever que espécie de mundo será o nosso daqui a 50 anos. Preciso ter uma imaginação maior do que a dele para prever que espécie de mundo será o nosso daqui a 50 anos. Gostaria de estar cá para ver. Por mera curiosidade. Mas sei que não estarei. Nem queria. E vira para um outro lado. Mesma coisa aqui, né? Gostaria de estar cá para ver. Por mera curiosidade. Mas sei que não estarei. Ou seja, eu gostaria, mas não estarei. Nem queria. Deveríamos viver para sempre, mas de outra maneira. Isso me deixou muito curiosa, porque eu não estou certa de compreender muito bem o que o professor quis dizer. Deveríamos viver para sempre, mas de outra maneira. Viver com aqueles que amamos. O resto não tem nenhuma espécie de importância. E aí o rapaz disse, a verdadeira eternidade seria isso? Sim. Que os que desapareceram voltassem ao nosso convívio. Mas esse sonho é-nos interdito. Aí, a partir disso, eu queria que o professor me desenvolvesse um pouquinho isso, mas a partir disso eu queria ir fazer aquela pergunta tão banal que eu nunca pensei de fazer, mas vou fazer agora. Como é que o professor... Para si, a morte é o fim? Como é que vê essa questão? Religiões à parte. Como filósofo que como pensador que é verdadeiramente o fim. É mesmo a única certeza que nós temos. Não temos mais nenhuma certeza neste mundo do que é o fim, ponto final. Mas um fim sem fim. Um fim sem fim. O novo número? Posso? Sim, então enquanto eu artigo diz... meu aí sobre... Ai, que bom. Que bom, a volta de Orfeu. Muito bem. Sim, diga. Sabe, na verdade, nós devíamos começar a... Não é possível, não estamos num romance do Machado de Assis, que é começar depois da morte. Memórias Póstumas de Brás Cubas. Mas, na verdade, a única experiência importante para cada um de nós é de facto a morte. Não tanto a nossa morte, mas a morte daqueles realmente que amamos, que nos amaram. É a única verdadeira experiência. O resto é tudo secundário. E se uma pessoa tivesse essa consciência assim aguda e sempre viva, realmente a sua maneira de ser e de estar no mundo seria completamente diferente. Quer dizer, se nós falharmos esse encontro, nós falhamos. O resto é provavelmente que a humanidade, o Santo Agostinho dizia que nós todos morremos humilhados pela vida. Isto é o Santo Agostinho que diz isto, não sou eu capaz de imaginar uma coisa dessas. Agora, não há dúvida nenhuma que... Humilhados pela vida? Pela vida. Todos morremos humilhados pela vida. É verdade. Há uma verdade nisto. Bom, porque mas ao mesmo tempo não é da nossa responsabilidade.
não fomos nós que nos inventámos. Não fomos nós que decidimos viver, desembarcarmos. Nós estamos desembarcados, como dizia o Pascal, para citar outra vez. Agora, não há dúvida nenhuma que a morte, verdadeiramente, a nossa morte, nós não chegamos, sim, podemos antecipá-la, sobretudo aquilo que nós não podemos escapar de uma maneira ou de outra, que um dia o sofrimento seja realmente qualquer coisa incontornável e mesmo absoluto. Mas isso não é da nossa... Nós não somos sujeitos disso. Agora, ter falhado, não é? Um encontro com o outro diferente, não é? Isso, de facto, é falhar mesmo. É falhar. E o que seria não falhar no encontro com o outro? Não falhar. Ter tido um encontro ou encontros, não é? Que foram conhecimentos de mútuo reconhecimento um com o outro. E que deram sentido, não é? A tudo quanto na nossa vida não tem sentido. Eu ainda estou muito vulnerável, porque a minha mulher morreu há 2 anos. E não sou capaz de dar a volta, não, nem sei se quero. Realmente é essa perda. Não? Mas é uma falta absoluta. Pessoa, a desaparição das pessoas. No verso sobre o Sá Carneiro, aquela pessoa com quem falar se ama. Como? Uma espécie de conversação infinita, não é? Que de repente se termina, não mais tem continuação. Isto não é. Estou muito. Tu estarei sempre. Acredita mesmo que a morte é o fim. Ou seja, eu vou fazer a pergunta de uma outra maneira. A alma, não crer na alma, no espírito, não crer na sobrevivência de algo que não é este corpo, essa individualidade, que haja em nós uma dimensão mais que nos escape à morte física. Nunca acreditou nisso, crê nisso. Como vê isso? Nós não temos a capacidade de estar à altura do milagre contínuo que é um instante. E a eternidade não é outra coisa, não é? Do que um instante sem fim. Mas qualquer instante vivido de que seja uma espécie de reflexo do instante infinito, é aquilo que se chama eternidade. Nós não temos, a eternidade não é da ordem de contabilidade, é da ordem de uma espécie de auto-imortalização de si mesmo através do mundo. E basta. Através do outro. De um outro. Essa parte eu não entendi muito bem. Nós não nos podemos dar a nós próprios, não é? Como Napoleão coroar-nos, como o próprio coroa, como o herói do coroados de nada. O outro não serve de espelho? Machado, é isso ou não? Do Machado de Assis, não é?
Mas podíamos estar mais atentos àqueles momentos em que aceitamos que a vida é o que é e não pode ser outra coisa. E o que é a vida? É a nossa vida, a vida de cada um de nós. Nós e sobretudo daqueles que amamos ou que nos amam. O resto são diversões. Mas você acredita que haja uma diferença entre viver dentro de um sono, de inconsciência, e um despertar, e um perceber o momento, o instante em que se vive, o presente, o eterno presente? A essência das nossas vidas é diálogo. Nós viemos aqui para dialogar uns com os outros, para encontrar aquilo que é um eco, o que é escuta, não é? A escuta que nos salva do diálogo sem eco, não é? Que é o diálogo connosco próprios. Isso me parece que é. Eu um dia li um pensamento de Kafka. Eu li numa exposição sobre aquele gravurista famoso, Goethe, Oswald Goethe, que viveu no Brasil, né? Por acaso, ele ilustrou uma entrevista com o Max Brod, num jornal muito antigo, e expuseram lá. E nessa entrevista, e como ele ilustrou, estava lá. Mas, por acaso, havia o texto da entrevista. E nessa entrevista, o Max Brod cita uma frase de Kafka que eu nunca tinha lido antes, sobre... Eu não lembro se era sobre o universo, o infinito, eu acho. E ele dizia mais ou menos que nós somos, mais ou menos assim, que nós somos... Como que o universo está fragmentado, nós somos pequeninas partes do universo e a nossa tarefa consiste em buscar, reunir, digamos, fazer a figura que está fragmentada. Era mais ou menos isso. A pessoa acha que tem alguma coisa a ver com o que está a dizer ou não? Não Quando diz que nós viemos aqui para buscar o diálogo, para encontrar, esse diálogo nos levaria a quê? O que é estranho na nossa condição de seres humanos, não é? É que nós somos a interrogação e o interrogado. Não podemos, não temos um decifrador que mereça esse nome, com a lembrança do coração de uma pessoa a visitar. Olha, não pensei. Dos dois reinos, Luísa Nobre, lembrança europeia do caminista do país irmão, com afeto no abraço do fulano. Cada um diferente do outro, e tão bonitos. Este retrato é muito discutível, o senhor admirador de Lourenço Hotel do Brasil. Esse livro parece que tem sido discutido, mas não tem nada. Esse não tem? Portugal, Este é um dos livros que eu gosto mais deste livro. Este livro é que é o verdadeiro como é que é? O Labirinto da Soledade. Este segundo é que é o verdadeiro. Deixa eu só ver aqui, eu acho que eu gosto imenso do Esplendor do Caos também. Isto é uma lembrança do fulano.
esplendor do carro não sei onde é que está. Não, eu não sei aqui. Já me ofereceu, está lá em casa. Eu tenho uma prateleira cheia de livros seus. Sua amiga Luísa Feitosa, né? Como? A sua amiga Luísa Nóbrega, afetuosamente Lourenço Lisboa. Ocasionais é este, com todo o afeto, Lourenço Lisboa, tal, para a Luísa Nóbrega. Este é a pessoa. A sua querida amiga Luísa, na sua passagem por Lisboa. Estas velhas páginas do Miguel de Flores. Sua passagem por Lisboa, ok. Ótimo. O professor ofereceu-me este ou não? Sim. Ok. Olha, e outra coisa, eu quero doar esse livro, esse exemplar à biblioteca da Gulbenkian. Como eu faço, professor? O senhor sabe me dizer? Deixa aí e eu digo-te. Tá bem. Está bem? Tá Mas certo. então ofereça, põe aqui. Tá certo. Eu quero Vou oferecer oferecer. para a biblioteca da.